A história do profeta Samuel é uma das mais emocionantes e profundas de toda a Bíblia. Ela começa com dor e termina com glória, atravessa milagres, transformações e batalhas espirituais, e revela como Deus pode levantar alguém desde a infância para mudar o destino de uma nação inteira. Samuel não foi apenas um profeta. Ele foi juiz, líder, sacerdote e conselheiro de reis. Sua vida marcou o fim de uma era e o início de outra, mostrando como a fidelidade a Deus pode transformar o curso da história. Nossa jornada começa com lágrimas. Antes do nascimento de Samuel, sua mãe, Ana, vivia um tempo de grande sofrimento. Ela era estéril, e naquela cultura, isso representava vergonha e humilhação. O coração de Ana era cheio de tristeza, mas também de uma esperança inabalável. Em vez de desistir, ela levou sua dor diretamente ao Senhor. A Bíblia descreve a cena poderosa em que Ana vai ao templo e ora com tanta intensidade, com tanta alma, que o sacerdote Eli pensa que ela está embriagada. Mas Ana, com a voz embargada, explica: "Eu sou uma mulher angustiada. Estou derramando a minha alma diante do Senhor." Era uma oração desesperada, mas cheia de fé. E foi nesse momento que ela fez um voto ousado. Se Deus lhe desse um filho, ele seria inteiramente consagrado ao Senhor por todos os dias de sua vida. Deus ouviu o clamor daquela mulher. Pouco tempo depois, o milagre aconteceu. Ana engravidou e deu à luz um menino, a quem chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Fiel à sua promessa, assim que o menino desmamou, ela o levou ao templo para cumprir seu voto. Imagine a força dessa mãe, entregando seu filho tão desejado para viver e servir na casa de Deus desde pequeno. Ali, sob a tutela de Eli, começava a jornada do menino que se tornaria a voz de Deus em Israel. Samuel cresceu no templo, aprendendo os rituais, observando o serviço sagrado e conhecendo a lei do Senhor. Ele era apenas um menino, mas já vivia em um ambiente de profunda espiritualidade. O momento mais marcante de sua infância, no entanto, aconteceu em uma noite silenciosa. Enquanto dormia, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome: Samuel. Pensando que era o sacerdote Eli, ele se levantou e correu até ele. Mas Eli respondeu que não o havia chamado. Isso aconteceu uma segunda vez, e depois uma terceira. Naquele ponto, Eli, já um homem idoso e experiente, percebeu algo extraordinário. Deus estava falando com o menino. A voz de Deus, que andava tão rara em Israel, estava prestes a ser ouvida novamente. Eli então instruiu Samuel: "Se ele chamar novamente, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Pouco depois, a voz chamou pela quarta vez. Com o coração certamente acelerado, o jovem Samuel respondeu exatamente como havia sido ensinado. E ali, naquela madrugada, o Senhor revelou a ele uma mensagem profunda e severa sobre o futuro de Israel e sobre a casa de Eli, que estava em decadência espiritual por causa da corrupção de seus filhos. A partir daquele dia, Samuel não era mais apenas um menino que servia no templo. Ele se tornou a voz profética mais respeitada da nação. O tempo passou, e Samuel cresceu, não apenas em idade, mas em autoridade espiritual e moral. Em uma época em que a palavra de Deus era rara, como a própria Bíblia descreve, ele se destacou como um líder íntegro, um farol de retidão em contraste com os filhos corruptos de Eli, que desonravam o sacerdócio. Após a morte de Eli e a queda espiritual de sua família, Samuel se tornou o último grande juiz de Israel. Ele não era um líder militar no sentido tradicional. Sua força vinha de sua conexão com Deus. Ele liderou o povo em um grande movimento de arrependimento, chamando todos a abandonarem a idolatria e a retornarem ao Deus verdadeiro. Um dos momentos mais emblemáticos de sua liderança aconteceu em Mispá. Enquanto os filisteus, inimigos históricos de Israel, se aproximavam para atacar, Samuel não pegou em armas. Em vez disso, ele clamou ao Senhor em nome do povo. A resposta de Deus foi imediata e poderosa. Ele enviou um forte trovão que confundiu o exército inimigo e trouxe uma vitória esmagadora a Israel. Em gratidão, Samuel ergueu uma pedra memorial e a chamou de Ebenezer, declarando: "Até aqui nos ajudou o Senhor." Esse ato simbolizava uma verdade fundamental. Todas as vitórias de Israel
vinham de Deus, e não da força humana. Samuel restaurou a fé da nação, lembrando a todos quem era o seu verdadeiro protetor. Depois de muitos anos de liderança fiel sob o comando de Samuel, o povo de Israel começou a olhar para as nações vizinhas e a desejar algo novo. Eles viram reis, exércitos e palácios, e quiseram se parecer com os outros povos. Eles pediram um rei, mesmo que Deus tivesse sido sempre o seu verdadeiro e único rei. Samuel ficou profundamente triste e desapontado com esse pedido. Ele viu isso como uma rejeição à sua liderança e, mais importante, uma rejeição a Deus. Mas o Senhor o consolou e disse: Não rejeitaram a você, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Mesmo contrariado, Samuel obedeceu a Deus e foi instruído a ungir o primeiro rei de Israel, Saul, um jovem alto, forte e de aparência impressionante. Era a escolha que agradava aos olhos do povo. No início, Samuel serviu como mentor de Saul, tentando guiá-lo no caminho da obediência. No entanto, com o tempo, o poder subiu à cabeça de Saul e ele se afastou de Deus, desobedecendo a ordens divinas diretas. Em 2 ocasiões decisivas, ele preferiu agir por conta própria, usurpando funções sacerdotais e desobedecendo a uma ordem clara de Deus. Foi então que Samuel o confrontou com uma das frases mais marcantes da Bíblia, que ecoa até hoje. A obediência é melhor do que o sacrifício. Ali, o destino de Saul foi selado. Por sua desobediência, Deus o rejeitou como rei. A era do primeiro rei de Israel, iniciada com tanta esperança, terminava em tragédia. Com o coração pesado pela queda de Saul, Samuel recebeu de Deus uma nova e surpreendente missão: ir à cidade de Belém, à casa de um homem chamado Jessé, para ungir o próximo rei. Ao chegar, Jessé apresentou seus filhos. Eram homens fortes, altos, com aparência de guerreiros. Ao ver o mais velho, Eliabe, Samuel pensou consigo mesmo que certamente aquele era o escolhido de Deus. Mas o Senhor lhe ensinou uma lição eterna, uma das mais importantes de toda a Escritura. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Um por um, os 7 filhos de Jessé passaram diante de Samuel, e para cada um, a resposta de Deus era a mesma: não era ele. Perplexo, Samuel perguntou a Jessé se aqueles eram todos os seus filhos. Jessé respondeu que ainda faltava o mais novo, Davi, um jovem que estava no campo, cuidando das ovelhas. Ele nem sequer havia sido chamado para a cerimônia. Samuel insistiu que o mandassem buscar. Quando Davi, um jovem ruivo e de boa aparência, entrou, Deus disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Naquele momento, Samuel ungiu o jovem pastor, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele dia. Samuel não viveu para ver Davi assumir o trono, mas ele cumpriu seu papel profético. Preparou e ungiu o líder segundo o coração de Deus, o rei que mudaria para sempre a história de Israel. O legado de Samuel é imenso. Ele viveu como profeta, sacerdote e juiz, unindo em uma só pessoa os papéis mais importantes da nação. Ele foi o homem que Deus usou para restaurar Israel espiritualmente, após um período de decadência, para conduzir o povo a vitórias milagrosas, para iniciar a monarquia, ungindo Saul, e, crucialmente, para abrir caminho para o reinado de Davi, a linhagem da qual viria o Messias. A Bíblia descreve seu impacto com uma frase poderosa e definitiva: O Senhor estava com Samuel, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Isso significa que tudo o que Samuel dizia em nome de Deus acontecia. Ele era um canal puro da vontade divina. A vida de Samuel nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer origem, mesmo um menino entregue ao templo, em meio à dor de sua mãe, para realizar coisas extraordinárias. Sua história é um convite para nós. Ela nos ensina que ouvir a voz de Deus, obedecer de todo o coração e permanecer fiel, mesmo quando é difícil, são as marcas de uma vida que não apenas é abençoada, mas que também transforma gerações. A fidelidade de um menino mudou o destino de uma nação inteira. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos.
Deixe nos comentários qual lição da vida de Samuel mais falou com você. Até a próxima!